Muito boa tarde a todos. Eu vou começar por partilhar também a minha apresentação. Eu não sei se já está visível. Podem-me confirmar, por favor, se já está visível? Agora sim, agora Agora sim. sim? Ok. Muito bem. Vou só aqui. Ok, muito bem. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar primeiro os meus colegas de painel, os senhores moderadores, o colega que está no Brasil, o colega que está em Portugal. Agradecer o gentil convite que a organização me fez para partilhar convosco aqui alguns conhecimentos, bem diferentes, já vou explicar porque, bem diferentes daqueles que temos ouvido até agora. E na pessoa do professor Humberto Arum, que nos está a ouvir, o meu caro amigo, felicitar toda a organização. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sessão de abertura e de facto fiquei impressionado com os números de quase 11 mil inscrições para esta conferência, inscrições e oradores de 45 países. Bom, só estes números, e para engenheiro os números são sempre muito importantes, são números que demonstram já o sucesso desta iniciativa. E por esta primeira jornada a qualidade também das apresentações foi muito importante e muito interessante. Trabalhos muito frutuosos e, portanto, felicitar a organização por esta realização. Depois, justificar um bocadinho aqui o meu tema, e o tema foge um bocadinho daquilo que temos ouvido até agora, não é um tema técnico propriamente dito. Eu sou engenheiro civil, mas sou um homem do planeamento, tenho mestrado em planeamento e um doutoramento em Ecologia e Saúde Ambiental mais recentemente, e portanto é fruto também destas nossas vivências académicas, profissionais e também de serviço público. Também dizer que desempenhei com orgulho 3 missões públicas de grande responsabilidade, a última das quais fui Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, a Porto Vivo Suru, e foi precisamente nessa qualidade que tive a oportunidade de participar numa sessão de abertura creio que há 3 ou 4 anos atrás, não sei se foi em 2015, foi em 2016, numa edição do Simpar que se realizou aqui no Porto, creio que foi em 2016, e também aí tive a oportunidade de testemunhar em loco a importância desta conferência e de partilhar algumas ideias também com muitos dos presentes. Parabéns a todos. Vamos então a esta minha intervenção sobre as novas políticas de habitação e reabilitação urbana, oportunidades e desafios para os municípios portugueses. Bom, e começar com aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa desde 1976, no seu artigo 65, mais precisamente, o direito à habitação é um direito fundamental. Mas quando se começa a evocar que o tema da habitação é um direito fundamental, é porque ele não está sempre a ser cumprido ou cumprido na sua plenitude. E nos últimos anos em Portugal, a verdade é que este tema tem sido muito recorrente, tem-se evocado muito este princípio, enfim, com esta nuance e do seu eventual não cumprimento integral. E vou explicar ao longo da minha intervenção o porquê e depois vou terminar com 3 casos práticos, se tiver tempo para isso, mas vou procurar ser muito breve. Bom, deixem-me só recuar aqui um bocadinho atrás, vamos recuar só 50 anos e ver o que é que tem sido a evolução do setor da habitação em Portugal, mais ou menos nos últimos 50 anos. E, portanto, dizer-vos que em 1970, mesmo antes da Revolução do 25 de Abril de 74, faltavam em Portugal mais de 500 mil casas. E dizer também que entre... Eu peço desculpa que eu tenho que pôr aqui o meu painel acima ou então de lado. Que entre 1970 e 2011, que é a data dos últimos censos, vamos ter para o ano um censo novo e, portanto, também aguardamos com alguma expectativa esses números, mas dizer que neste período de tempo o número de indivíduos em Portugal cresceu 21, quase 22%, mas o número de famílias cresceu 72%. Portanto, significa isto que as famílias têm vindo a perder dimensão, que a dimensão média das famílias tem vindo a diminuir, e isso naturalmente faz com que as necessidades habitacionais se alterem profundamente.
Entretanto, o número de alojamentos passou de 2,7 milhões para 5,9 milhões, ou seja, quase 6 milhões neste cantinho à beira-mar plantado que é Portugal. Destes 5,9 milhões de alojamentos, 65% estão concentrados em áreas urbanas e 35% nas áreas rurais. E, portanto, dizer, concluindo aqui desde já, que em Portugal o problema não é da falta de casas, como era em 1970, porque atualmente há mais casas, há mais alojamentos, há mais fogos do que famílias. Dizer também um dado importante é que entre 1981 e 2011 o número de fogos vagos quadriplicou. Portanto, atualmente existem em Portugal mais de 700 mil fogos vagos, o que é de facto um número impressionante por diversas razões, mas existem mais de 700 mil fogos e para mais atualmente com tanta dificuldade no acesso à habitação. De facto, este é um número que nos deve encher de vergonha e, portanto, quando há pouco referíamos o tal direito constitucional à habitação, neste número pode estar a chave para muitos problemas que existem. E, portanto, o atual problema da habitação em Portugal não é tanto a falta de habitações, mas sim o acesso à habitação e as boas condições em que elas possam ser oferecidas. Por outro lado, também é importante termos presente para os participantes que nos estão a ouvir de Portugal, mas também de fora de Portugal, é que o paradigma do acesso à habitação também mudou. Em 1970, 46% da população tinha casa arrendada, portanto, usava a forma do arrendamento, e 54% vivia na sua habitação própria. Pois bem, em 40 anos esse paradigma mudou completamente e tem-se vindo a agravar na última década, pelo menos em 2011, que são os dados que reportam aqui, os dados oficiais, que 25% tinha casa arrendada e 75% tinha casa própria. Mas deva-se dizer, em bom da verdade, que 75% dessa casa própria não é bem dos seus proprietários, porque os seus proprietários, os seus ocupantes, recorreram, na maior parte dos casos, ao crédito bancário, e, portanto, essas casas estão hoje hipotecadas à banca. E, na mínima situação de incumprimento, está a banca a bater à porta e a apoderar-se dessas habitações. E, portanto, dizemos que 75% vivem em casas próprias, mas na verdade as casas não são bem deles. Ao final do dia, quando os problemas acontecem, são os bancos que ficam com esses fogos. Depois, enfim, num retrato mais atual e mais genérico, balizar aqui um bocadinho aquilo que são as carências habitacionais atuais. Desde logo o acesso à habitação, fruto muito daquilo que se tem passado nos últimos anos, talvez mais precisamente na última meia dúzia de anos em Portugal, fruto de um boom turístico que se tem registado. O acesso à habitação, principalmente no centro das cidades, tem sido muito dificultado. Nos centros das cidades, refiro-me a Lisboa e ao Porto. Os jovens e a classe média têm tido muitas dificuldades no acesso à habitação e para mais, quando o mercado da habitação é praticamente inexistente, essa dificuldade naturalmente que é mais sentida e é mais agravada. Depois, o equilíbrio também entre os vários segmentos da oferta habitacional. A oferta de habitação para venda ou para aquisição, a oferta de habitação para o mercado de arrendamento, que eu digo com toda a propriedade que o mercado de arrendamento atualmente em Portugal é praticamente inexistente. Se tiverem alguém que tenha dúvidas, que vá consultar um site de uma agência imobiliária, da mais reputada que seja e daquela que tenha a maior quantidade de oferta no país, e que faça uma pesquisa, por exemplo, para quais são os imóveis que existem disponíveis para a cidade de Lisboa ou do Porto. Eu diria quase que se poderiam contar pelos dedos de uma mão, ou então, se for das duas mãos, os preços que estão disponibilizados no mercado são de facto muito, muito significativos e que não estão ao alcance da carteira de um agregado familiar com remunerações médias no nosso país.
Depois, a qualificação do edificado. De facto, muito do edificado habitacional existente em Portugal tem já alguma idade, algumas décadas, 30, 40, 50 anos, e, portanto, significa já que está com problemas de insalubridades, de inseguranças, de precariedades, etc. E, portanto, há aqui também muita necessidade de intervenção, como também veremos mais a seguir. E depois, não queria ter muito sobre isto, mas as questões da coesão socio-territorial e das grandes desigualdades que existem no nosso país. É um país pequeno, mas é um país profundamente desigual entre o interior e o litoral, desigual entre o que é metropolitano e o que não é, e o que é periférico e o que é não metropolitano. Existem muitas desigualdades e elas sentem-se aqui também ao nível da habitação. E, portanto, temos que, em termos de novos desafios, nós temos alterações demográficas profundas, a nossa população está estabilizada aqui à volta dos 10 milhões de euros, nos últimos anos fruto de crises económicas subejamente conhecidas, houve um grande boom de saída de imigração de portugueses para outras paragens, nomeadamente para a Europa. Por outro lado, também temos registado a entrada de vários imigrantes de muitos pontos do mundo e, portanto, isso faz com que também, ao nível da habitação, se faça sentir todas estas alterações. Novas dinâmicas familiares e profissionais, cada vez mais as famílias são em menor número, têm menos pessoas no seu agregado familiar e as tipologias dominantes no nosso país ainda hoje são dos T2, T3 e T4, quando há pouca oferta de T0s e T1s e quando há muita procura precisamente para estas tipologias porque as famílias são mais pequenas, e depois as questões da mobilidade profissional também exigem que as pessoas já não adquiram uma casa para a vida inteira, porque hoje podem trabalhar aqui, amanhã podem trabalhar acolá, se é que não vão trabalhar lá fora para outros países, e, portanto, as questões da habitação não podem ter tantas raízes e ser uma residência fixa como era há alguns anos atrás. As novas necessidades habitacionais decorrentes de novos paradigmas no acesso à habitação pós-crise. Eu aqui, quando falo de pós-crise, ainda falo da crise do início da década passada, não falo da crise atual provocada pela Covid-19, cujas consequências ainda não temos registado na sua plenitude. E depois as diversidades e especificidades de expressões territoriais das carências habitacionais, como eu referia há pouco. Isto fez com que todos estes problemas, todo este enquadramento fez com que o país, e ao nível das políticas públicas, o Governo da República lançasse em 2015, pela primeira vez, a Estratégia Nacional para a Habitação, enquanto documento orientador para esta área e que assentava em 3 pilares fundamentais. Desde logo a reabilitação urbana, o arrendamento habitacional e a qualificação dos alojamentos. De certa forma, aquilo que eu há pouco falava como principais debilidades estão aqui registadas. A reabilitação, porque tem aqui, ainda representa em Portugal, apesar de ter evoluído muito na última década, a partir mais ou menos de 2010 até agora, tem registado uma grande conquista ao nível do setor da construção e da sua percentagem em termos do setor da construção, mas o certo é que ainda está a anos-luz das médias dos indicadores que se registram, por exemplo, noutros países europeus. A reabilitação urbana veio para ficar, é um grande desafio que se coloca à engenharia, à arquitetura, a tantas outras áreas de saber, ao setor da construção também, como hoje aqui ouvimos muitos casos, bons exemplos e maus exemplos a não seguir ao longo desta jornada de trabalhos. A questão do arrendamento habitacional, que é fundamental que seja incentivado nos próximos anos em Portugal, e depois também a qualificação dos alojamentos, principalmente daqueles que têm uma idade ainda relativamente recente, 20, 30, 40 anos, mas que já carecem de muita intervenção. A Estratégia Nacional de Habitação, definida em 2015, como eu estava a dizer, em termos de políticas públicas, foi depois complementada mais recentemente, em finais de 2017, e ganhou maior amplitude no início já de 2018, com a chamada Nova Geração de Políticas de Habitação, que basicamente é um grande pacote legislativo que tem 2 objetivos primordiais. O primeiro, garantir o acesso de todos a uma habitação adequada e procurando alargar o parque habitacional com apoio público, e por outro lado, cá está a criação de condições para que a reabilitação urbana passe de exceção
a regra. No âmbito desta nova geração de políticas de habitação, existem um conjunto de 20 instrumentos ou medidas de política de habitação. É verdade que alguns transitaram de períodos anteriores, mas o certo é que são 20 instrumentos, alguns legislativos, mas outros e, sobretudo, financeiros para que, com uma intervenção robusta, se possa naturalmente colmatar aquelas deficiências que eu há pouco falei. Mas se por um lado, estou a falar de uma forma muito sumária e breve de diversos momentos, talvez mais importantes nos últimos anos, ao nível das políticas públicas de habitação. E como eu estava a dizer, se por um lado o direito à habitação está consagrado na Constituição da República Portuguesa desde 1976, a verdade é que só o ano passado é que a nossa Assembleia da República, a Casa do Povo, é que aprovou pela primeira vez uma lei de bases da habitação. Uma lei fundamental, uma lei estruturante para este setor, porque até então não existia uma lei de bases. Isto também significa, muitas vezes, as profundas divergências ideológicas que se verificam em Portugal ao nível do setor da habitação. E, basicamente, uns defendem mais os proprietários, outros defendem mais os inquilinos, mas ao final do dia quem tem os problemas de habitação continua a ter esses problemas de habitação, porque até agora as políticas de habitação em Portugal têm sido muito erráticas, para não dizer usar outra expressão mais forte, e daí termos estas dicotomias existentes. Ao nível político também tem havido aqui muitas divisões e isso faz com que muitas famílias hoje ainda careçam de habitação e uma habitação condigna. Neste contexto, e a ideia central da minha apresentação tem a ver com o enaltecer do papel dos municípios neste contexto. Naturalmente que as políticas podem ser, e diversos instrumentos podem ser defendidos ao nível central, ao nível da administração central, ao nível do governo, mas depois são os municípios que executam essas políticas. Porquê? Porque têm volumes de investimento disponíveis com algum significado, têm um papel muito importante. Os municípios portugueses, para os colegas que estão a ouvir e os participantes que nos estão a ver e ouvir fora de Portugal, gostava de lhes transmitir esta ideia que os municípios têm de facto um papel com um conjunto de intervenções vasto em diversas áreas de intervenção nos seus territórios, depois são órgãos eleitos democraticamente e depois também são aqueles que estão mais próximos das populações e, portanto, interpretam melhor as suas necessidades e conseguem corresponder melhor aos desafios e às expectativas dos cidadãos portugueses e dos cidadãos que vivem nesses mesmos territórios. E, portanto, o papel dos municípios é muito importante para a execução das políticas de habitação. Aliás, tem sido nessa base que todos estes instrumentos que eu aqui apresentei têm sublinhado e enaltecido. Por exemplo, aqui ao nível da política municipal de habitação, que está consagrada na Lei de Bases da Habitação, surgem aqui três novos instrumentos. Basicamente, a exigência de uma Carta Municipal de Habitação, que ainda não está devidamente implementada, mas o caminho aponta para aqui, e o que é uma Carta Municipal de Habitação é um instrumento municipal da política de planeamento e ordenamento do território ao nível local, que surge e que tem que estar enquadrada no âmbito do Plano Diretor Municipal, que é o instrumento por natureza que planeia e que orienta ao nível estratégico, mas depois ao nível da sua programação e do seu financiamento e da sua gestão também, todo o território de determinado município e, portanto, é algo muito importante e que vai consagrar também a habitação como um capítulo muito importante a ser salvaguardado. O relatório municipal de habitação, que digamos que é um documento em que os municípios têm que obrigatoriamente apresentar a apreciação de todos os eleitos locais com assento nas assembleias municipais e, portanto, também é algo que vai dar, é um
balanço da execução da política local de habitação que vai estar disponível para toda a população poder apreciar e poder avaliar os avanços ou os recuos, digamos, dos desenvolvimentos ao nível das políticas locais de habitação e depois, com caráter consultivo e com a criação facultativa, a possibilidade de existência de um Conselho Local de Habitação como órgão consultivo das autarquias locais para poder acompanhar estas matérias. Portanto, digamos que são 3 instrumentos novos e que representam bem, ao nível da Lei de Bases da Habitação, a importância crescente que os municípios vão tendo nesta matéria. Eu há pouco dizia que os municípios, porque estão mais próximos das populações, sabem bem quais são as dificuldades que são sentidas em cada município, em cada território municipal, e em finais de 2017 e depois publicado no início de 2018, foi feito este levantamento das carências habitacionais existentes no nosso país. Este foi o primeiro levantamento sistemático realizado em Portugal e, enfim, com parâmetros iguais para todo o território nacional e que permitiu identificar cerca de 26 mil famílias como estando em situação de carência habitacional. Daí que tenha surgido um compromisso político do Primeiro-Ministro de querer terminar, acabar, exterminar, se assim pudermos dizer, estas carências habitacionais até aos 50 anos do 25 de Abril, que vão ser comemorados daqui a 4 anos, em 2024. E para isso, os orçamentos de Estado estão já robustecidos com um montante significativo de 700 milhões de euros que vão ser alocados especificamente com este objetivo de acabar com as carências habitacionais existentes no nosso país, e daí que tenha sido criado um programa novo, que eu vou passar o slide, que é o programa Primeiro Direito, que se destina precisamente a acabar com as carências habitacionais indignas, por um lado, e também que está direcionado para as famílias que não disponham de capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada. Outro fator também tem sido sentido nos últimos anos em Portugal. Este programa Primeiro Direito é um dos instrumentos, dos tais 20 instrumentos que eu falava há pouco, que surge no âmbito da nova geração de políticas de habitação e que tem aqui um papel preponderante dos municípios para a sua execução e para o seu desenvolvimento. Antes de mais, terá que ser desenvolvido ao longo dos próximos 5 anos, ou seja, até aos 50 anos do 25 de Abril, no sentido de terminar com aquelas 26 mil carências habitacionais existentes identificadas naquele levantamento nacional. E, por outro lado, exige que os municípios, uma condição que surge logo a priori, é que os municípios têm que ter a sua estratégia local de habitação definida, ou seja, um documento estratégico, um documento operacional definido para o seu território para terminar com essas carências habitacionais. É isto que comporta a estratégia local de habitação, que tem que ser aprovada, tem que ser elaborada ao nível municipal, de cada município, e tem que ser aprovada pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Enfim, a estratégia é constituída por estas fases: a elaboração do diagnóstico, as soluções habitacionais, a programação e priorização dessas soluções e depois também a demonstração do enquadramento da estratégia no âmbito do Primeiro Direito, que tem um conjunto de 12 princípios que estão muito bem definidos e que têm que ser respeitados para que essa estratégia possa ser válida e que possa ser apoiada pelo Governo e pelas instâncias que o Governo determinou para serem financiadas. Enfim, fruto da minha experiência, eu não sei quanto tempo tenho, mas ainda ninguém me avisou dos 5 minutos, portanto, pelo menos 5 minutos terei. Eu vou procurar nos próximos 5 minutos apresentar aqui de uma forma muito sumária 3 casos de estudo, que eu, por acaso, tive a felicidade de coordenar estes trabalhos, conjuntamente com uma vasta equipa externa a estes municípios, mas este mapa representa a área metropolitana do Porto e 3 situações trabalhos que nós desenvolvemos para o município da Maia, para o município de Espinho e para o município de São João da Madeira. São realidades distintas e procurei selecioná-las de modo a que pudesse partilhar esta experiência convosco, porque tenho a certeza de que destes trabalhos vai sair muita oportunidade
para os municípios, que são desafios para os municípios, oportunidades para resolver essas carências habitacionais, mas também para a engenharia portuguesa, para a arquitetura portuguesa, vão estar aqui muitas oportunidades de mobilização, de conhecimento e de experiência para os próximos anos. E para a plateia que nos ouve, com certeza que serão oportunidades muito interessantes. Eu vou apresentar 2 ou 3 slides por cada exemplo, para que me possam acompanhar. É apenas uma síntese e depois ficarei à disposição para qualquer questão que queiram colocar já de seguida, ou então depois, mais tarde, através de e-mail, e para isso vou partilhar os meus contactos. Bom, este é o território do Concelho da Maia. Deixem-me só voltar aqui ao mapa. Está aqui, a cidade do Porto está aqui, portanto, precisamente a norte da cidade do Porto e da área metropolitana está o município da Maia, um município de gênese relativamente recente, de tradições agrícolas até há 30 ou 40 anos atrás, mas que tem sofrido um grande desenvolvimento industrial e, fruto disso, tem tido um crescimento quase que sai em paralelo na área metropolitana, ao nível habitacional, económico e de qualidade de vida. Foi por diversas vezes classificado até no âmbito nacional como um dos maiores municípios com a melhor qualidade de vida em termos nacionais. E isso é bastante significativo também de enaltecer. Este mapa representa basicamente as carências habitacionais identificadas no município da Maia. Para quem conhece o município da Maia de uma forma mais particular, nós temos aqui a freguesia da Maia, a cidade da Maia. Curiosamente, não é aqui onde as maiores carências habitacionais se fazem sentir, é precisamente aqui nestas freguesias de Águas Santas e de Pedroços, que são paredes meias com a cidade do Porto. A cidade do Porto, a circunvalação passa aqui, portanto a via estruturante de toda a cidade, o anel exterior da cidade do Porto passa aqui. E, portanto, isto é, digamos que uma parte da periferia da cidade do Porto. É aqui que se fazem sentir as maiores necessidades do Concelho da Maia, com 182 carências e 164 carências habitacionais. Pois bem, se falamos de carências, é o número total, é este número que está aqui, 893 carências. Também temos que ter a estratégia local de habitação, assim o exige, ter um igual número de soluções habitacionais. As soluções habitacionais, de uma forma muito breve, podem ser respeitantes a 4 tipologias. Pode ser através da modalidade de arrendamento, pode ser através da modalidade de reabilitação, da modalidade de construção ou da modalidade de aquisição. Embora a aquisição depois se possa conjugar com a construção e também com a reabilitação. Isto, digamos que são os fogos previstos para até ao final de 2025. Estão divididos por 2 fases, uma primeira fase mais prioritária e uma segunda fase, já aqui também com um conjunto de soluções apresentadas. Mas uma das novidades que este programa Primeiro Direito consagra no nosso país é a possibilidade de serem os municípios a desenvolverem a estratégia para o seu território, sim, poderem ser os beneficiários dessa estratégia, ou seja, desses fundos disponíveis e também com a necessária mobilização de recursos próprios para poderem desenvolver essas intervenções, mas também, e portanto, esta é a linha que corresponde ao CM. CM significa Câmara Municipal ou então Empresa Municipal, portanto é o universo municipal que está aqui em cada uma destas modalidades que aqui estão a ver, mas também o setor social. As IPSS, as instituições particulares de solidariedade social, ao nível local, podem desenvolver estes projetos. E já são elas também, em muitos casos, promotoras de diversas soluções habitacionais para os mais carenciados ou para os mais idosos. O setor cooperativo também, embora atualmente em Portugal este setor não esteja muito desenvolvido, já conheceu melhores dias, mas também a nova geração de políticas de habitação incentiva muito o setor cooperativo e daí que está aqui considerado. E depois a grande novidade é que surgem aqui o BD. O BD, para os nossos colegas brasileiros, não é banda desenhada, são as siglas de beneficiários diretos, ou seja, são as famílias diretamente que podem beneficiar deste apoio.
No caso da Maia, nós facilmente identificamos que, em termos de arrendamento, a Câmara Municipal vai promover aqui um conjunto de 170 fogos ao longo destes 6 anos, mas digamos, e também muitas soluções de reabilitação urbana, mas também a principal fatia está aqui ao nível da construção nova. É este número de 480 fogos que estão previstos para construção nova e ser a cargo da Câmara Municipal ao longo deste tempo. Muito em particular, desculpem, este quadro é um quadro com os volumes que aqui estão envolvidos apenas da intervenção municipal e apenas para a primeira fase, ou seja, para os 3 primeiros anos de implementação e desenvolvimento deste programa. As diversas soluções a cargo da Câmara Municipal atingem cerca de 10 milhões e meio de euros, 6,8 milhões a cargo da Câmara Municipal e 3,6 milhões a cargo do programa Primeiro Direito, ou seja, fundos da administração central, digamos que é, o equilíbrio e o apoio que vem de fora, mas a grande fatia é dos municípios e neste caso é do município da Maia. E para quê? Para quem conhece a Maia, isto é a Torre de Serviços, a Praça do Município, a Zona Central da Maia, e este conjunto de edifícios que aqui estão, de habitação multifamiliar, é conhecido pelo bairro do Sobreiro. São dezenas de edifícios que aqui estão implementados há muitos anos, a sua gênese surgiu logo após o 25 de Abril e que albergaram até muitas pessoas, os chamados retornados, as pessoas que vieram das ex-colónias portuguesas e que aqui foram instaladas. 3 minutos também. Quanto? Desculpe? 3 minutos, já passamos um bocadinho da hora. Certo, 3 minutos, muito bem. Mas aqui vai ser implementado uma solução de construção nova aqui neste edifício que está aqui localizado nesta mancha a vermelho e que vai ser um edifício que tem uma particularidade, que é, vai ter condições favoráveis que vão permitir a acessibilidade às pessoas idosas com dificuldade de locomoção ou às pessoas portadoras de deficiência. Porquê? Porque ao longo do bairro que nós vimos lá atrás, que foi construído há 40, 50 anos atrás, essas exigências não eram cumpridas, não eram respeitadas e, portanto, este edifício vai ser integralmente dedicado a essas pessoas. Muitas das pessoas que vivem, que hoje estão quase que reféns dentro da sua própria habitação, que vivem em primeiros, segundos ou terceiros andares naqueles edifícios que eu mostrei há pouco, vão ser alocadas aqui e todas elas vão ter elevador e, portanto, vão-se poder deslocar, algumas em cadeiras de rodas, muitas com os seus aparelhos de apoio, mas vão-se poder deslocar e não ficarem reféns das suas casas. Portanto, é uma iniciativa que tem muito a ver também com os novos desafios e as novas necessidades de uma sociedade moderna e capaz de integrar. Muito rapidamente, ao nível da cidade de Espinho, a cidade de Espinho tem um parque habitacional municipal muito significativo, são 61 edifícios, quase 500 fogos, e onde vivem cerca de 1.500 residentes e que estão aqui localizados ao longo deste território. A intervenção vai ser centrada principalmente ao nível da modalidade da reabilitação, que envolve aqui um número também significativo comparativamente com o total promovido pela Câmara Municipal, mas também de beneficiários diretos, e ao nível da construção também o setor social e o setor cooperativo também tem aqui 8 unidades previstas ao nível da Santa Casa da Misericórdia de Espinho e ao nível da CERCI de Espinho, que é uma organização dedicada ao acompanhamento e à proteção das pessoas portadoras de deficiência. Em termos de volumes de investimento, o volume aqui não é tão significativo como no caso da Maia, estamos a falar de 4 milhões de euros, repartidos em 2 fatias iguais de 2 milhões de euros, sensivelmente para o município de Espinho e outros 2 milhões para o programa Primeiro Direito. Só para terminar, São João da Madeira, que é um concelho da área metropolitana do Porto, mas o concelho mais pequeno em termos de área, são de todo o país, não é só da área metropolitana do Porto, é de todo o país, é o concelho mais pequeno, mas um concelho altamente densificado, com uma elevada densidade habitacional. A Câmara Municipal gera 7 bairros municipais, onde existem 1.237 fogos, sendo 50% da sua propriedade e outra propriedade são fogos privados, embora, enfim, constantes, integrantes desses bairros sociais. Aqui a modalidade
preferencial é claramente a reabilitação, porque muitos dos bairros sociais carecem já dessa intervenção, também estamos a falar em muitas situações de casos mais antigos, mas eu gostava de sublinhar aqui o aspecto do beneficiário direto, ou seja, das famílias que, no caso de São João da Madeira, vão poder beneficiar e muito, porque está aqui um número de 505 famílias, 505 agregados familiares que vão beneficiar desta intervenção, porque o município assim o entendeu, de que estas pessoas não vivem em condições dignas e poderão se candidatar diretamente ao programa. E, portanto, o quadro final, com 14 milhões de euros de intervenção, que aqui estão divididos ao longo do tempo, e com os diversos custos. Eu não vou tomar mais tempo, fico depois à vossa disposição, o meu e-mail aqui está para qualquer questão. Em termos de conclusão, eu só sublinhava este aspecto. Por um lado, as políticas públicas de habitação que estão, como vimos, ao longo dos últimos anos em Portugal, a procurar corresponder às necessidades que existem. Por outro lado, o papel dos municípios neste contexto, que é de extrema importância, porque os municípios são os gestores do seu território e, conjuntamente com apoios nacionais, podem combinar aqui soluções muito inovadoras, criativas e próximas das pessoas. E, por outro lado, estes exemplos pragmáticos que aqui dei, de municípios aqui na área metropolitana do Porto, são bons exemplos de que é preciso intervir nesta matéria. O tema da reabilitação urbana, como vimos também, tem aqui uma grande preponderância, aliás, em alinhamento com aquilo que são as políticas nacionais dos últimos anos, e com certeza que vai ser preciso mobilizar muita engenharia e boa engenharia, muita e boa construção civil e muita e boa arquitetura para que estes projetos conheçam a luz do dia e de uma forma muito rápida. Muito obrigado pela vossa atenção.